Ok. Primeira chave que eu quero compartilhar: não se preocupe com os gigantes que se levantam. Você pode repetir isso comigo? Diga, não, eu não vou me preocupar. Diga, com os gigantes que se levantam. Vamos ser sinceros, irmão. A gente fica sempre incomodado quando os gigantes se levantam. E você sabe por que Deus não anula o papel deles na nossa história? Porque os gigantes têm um papel fundamental na tua história. O teu inimigo, ele te impulsiona para a visibilidade. O teu inimigo, ele força o teu futuro a tornar-se visível. Você quer um exemplo? Quando Davi chega até aquela situação em que o gigante está afrontando o exército, quem era Davi? Davi era só o entregador de marmita. Davi foi trazer quem tinha para os seus irmãos. Ninguém sabia que era Davi, ninguém tinha prestígio em relação a Davi, ninguém tinha expectativas em relação a Davi. Só que o gigante colocou Davi na história. O gigante fez com que Davi fosse falado até hoje. Mais de 2000 anos se passaram. A gente está em Orlando, na cidade do entretenimento, na nação mais importante da terra. E o que você está ouvindo pela manhã? A respeito da história de um homem pequeno que derrubou um gigante enorme. Ei, não se preocupe com os seus gigantes. Eles empurram o teu futuro a se tornar visível. Olha o que diz Hebreus 11. Hebreus 11 é uma passagem que fala sobre a galeria dos heróis da fé. E Hebreus 11 vai citando inúmeros heróis da fé, homens que fizeram coisas sobrenaturais, homens que se moveram debaixo de uma fé daquilo que Deus podia fazer, homens que experimentaram o mar se abrindo diante de Faraó, homens que experimentaram maná vindo do céu, homens que experimentaram tudo que a gente já leu a respeito do que Deus pode fazer. Esses homens, eles experimentaram isso antes de Jesus vir. Você está comigo? Diga amém. Só que tem algo interessante em Hebreus 11. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo Hebreus 11 e uma chave me chamou a atenção. Olha o que diz a palavra. Ele vai falando, olha, esses homens subjugaram reinos, esses homens praticaram justiça, esses homens fecharam a boca dos leões, esses homens apagaram o poder do fogo, esses homens escaparam do fio da espada. E algo me chamou a atenção. A palavra não está dizendo que os leões fugiram. A palavra não está dizendo que as espadas contra eles cessaram. A palavra não está dizendo que o fogo contra eles não veio mais. Não, o que a palavra está dizendo é o seguinte: os leões continuavam lá, mas não tinham mais poder de comê-los. A espada continuava se levantando, mas não tinha mais o poder de feri-los. Ei, o fogo continuava vindo sobre a igreja, mas não tinha mais o poder de queimá-los. O que a palavra está dizendo para a gente é que evangelho não é ausência de lutas, mas é ausência de derrotas. Não significa que a gente não vai ser afrontado, significa que a gente não vai ser derrotado. Pastor, essa mensagem é muito triunfalista. Eu sei. Mas Jesus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Se a gente esvaziar a expectativa do triunfo da fé sobre todas as mazelas do mundo, não tem sentido a gente estar aqui nessa manhã. Pastor, essa mensagem ela é muito otimista, ela é muito positiva. Eu sei. Esse é o caráter do Deus que a gente serve. A palavra diz para mim e para você que enquanto estivermos em Deus, nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que significa ser mais do que vencedor? Não significa que Deus vai te poupar das lutas, significa que Deus já te deu vitória. É por isso que a gente pode caminhar em fé. Você sabe qual é a loucura da fé? É a gente entrar em todas as batalhas já sabendo o resultado final. Você já imaginou a segurança de um lutador que todas as vezes que entra no ringue sabe que vai vencer? A segurança de um jogador que todas as vezes que entra em campo sabe que vai vencer? A segurança de um empresário que todas as vezes que empreende algo sabe que vai vencer? Então, é essa dinâmica da fé que Deus quer compartilhar com a gente. Ei filho, enquanto você estiver em mim, você já é mais do que vencedor. Está lá em João: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Os leões estavam lá. O problema é que às vezes a gente quer que Deus cesse tudo para que a gente confie nele. Olha que louco, a palavra diz lá em Salmos: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e meu cálice faz transbordar. Ei irmão, a palavra não diz que o Senhor retira os inimigos da minha frente para que então Ele possa fazer. Você sabe por quê? Porque a honra de Deus sempre vai ser pública.
As pessoas podem te desonrar em secreto, Deus sempre vai te honrar em público, na frente de todo mundo. Então Deus fala: ei filho, eu preparei uma mesa para você. Pai, mas o medo ainda está aqui, a depressão ainda está aqui, os pensamentos de morte ainda estão aqui. Então filho, é na presença deles que eu vou te honrar, ungindo a tua cabeça com óleo fresco. Pastor, os gigantes ainda estão batendo a porta. Eles têm que estar lá, meu irmão. Por que Deus permite? Porque eles impulsionam você para o teu destino profético. Vai ter uma hora que a gente vai, de alguma forma, ser expelido desse lugar. Alguma coisa vai acontecer. Seja uma questão, sei lá, por conta do mercado imobiliário. Compraram um mall, precisa que se mude. Precisa expandir. Teve uma obra, eu não sei. Mas vai ter algum momento que isso vai acontecer. A gente já viveu isso inúmeras vezes. Eu, na minha caminhada com Deus, já vi isso inúmeras vezes. E aí, quando algo se levanta e te fala: Senhor, o que está acontecendo? É retaliação. Deus está falando: não, eu estou empurrando você para um novo nível. Eu estou empurrando você para um novo nível, uma nova etapa, uma nova estação, uma nova temporada de milagres. Ei, em nome de Jesus, receba isso. Olhe para os seus gigantes como o estrado dos seus pés. Romanos 8:31 diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Você vai lendo Romanos, e Romanos fala, Romanos 8, lá no finalzinho, fala. Olha que poderoso isso, cara. Nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos afastar do amor de Deus, foi capaz de nos separar do amor de Deus. Aí esse mesmo Romanos, um pouco antes, ele diz o seguinte: você está comigo? Olha o que ele diz. Cara, se Deus fez tudo isso por você, se Ele entregou o único filho dele para ter você de volta, se Ele sacrificou Jesus e, como a Bíblia diz, teve prazer em moê-lo, porque nele estava todo o pecado da humanidade. Olha o que diz Romanos 31. O que diremos, pois, então, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Pastor, por que Deus não retira os gigantes da minha vida? Eu vou te explicar. Por um princípio básico. Os gigantes não vêm para te abater, eles vêm para te elevar. Entenda isso. A Bíblia diz que em Cristo, agora, todas essas coisas estão debaixo dos nossos pés. Se eu entendo que tudo que se levanta contra mim está debaixo do meu pé, eu entendo que todas as vezes que o inferno se levantar, ele vai me promover também. É por isso que todo teste que você passa dói, mas quando você vence se torna testemunho. Por quê? Porque o inimigo tentou te ferir naquela área, mas ele não conseguiu, agora se torna o teu testemunho de milagre também. O que você está passando? Problema em casa? Senta aqui, deixa eu te falar o que eu vivi há 5 anos atrás. Problema financeiro? Senta aqui, deixa eu te falar do que eu vivi há 10 anos atrás. No reino não há desperdício, irmão. Deus não rejeita suas cicatrizes, porque quando você sentar para compartilhar o que você já viveu, alguém vai se alimentar do que você experimentou. Alguém vai se edificar. É por isso que eu acho lindo quando a gente vê casais liderando G6 de casais, por exemplo. E aí, qual que é a história? A gente quase se divorciou. Deus mudou a nossa história e hoje a gente cuida de casais. Eu hoje sou um pastor de jovens, eu fui um dos jovens mais problemáticos da minha escola, um dos jovens mais problemáticos do meu ciclo social. Eu bati de carro inúmeras vezes, eu fui para a delegacia inúmeras vezes, eu cheguei alcoolizado em casa inúmeras vezes, eu já fui espancado na saída de uma boate, fraturou minha mandíbula, meu rosto foi costurado, o nariz foi costurado. E aí a grande pergunta é, bom, agora que Deus restaurou o André, vamos botar ele em qual área? Acho que dos céus ele olha e fala, óbvio que com jovens. Porque um jovem problemático foi transformado pela fé. E alguém que já experimentou milagres tem propriedade para falar de milagres.